pessoal, tudo bem? Chegamos ao estudo da primeira lição da Escola Sabatina. Seja muito bem-vindo aqui ao estudo da Cia da Vila. E eu trouxe aqui o Rodrigo para iniciar esse estudo aqui. E Rodrigo, qual que é o estudo que a gente tem agora? O nome do tema de hoje, dessa semana, é a influência do materialismo. Boa. E com essa lição, o que você aprendeu sobre materialismo? É muito legal, eu acho que a lição trouxe uma perspectiva muito interessante a respeito daquilo que a gente entende como Deus da nossa época, né? Aquilo que o próprio Jesus chamou de Deus, né? Para você ter uma ideia, tem muitas coisas que a gente atribui divindade, mas são poucas as que Jesus atribuiu. Uma delas é o dinheiro, o mercado, etc. Teve muitas vezes que Jesus mencionou dinheiro na caminhada dele ou não? Foi algumas vezes, algumas menções sim. Principalmente a questão do apego ao dinheiro, né? E a forma como a gente lida com isso, né? Como a gente transforma facilmente o materialismo num Deus, né? Uhum. Na verdade, o que eu gostei muito da lição é ela trazer essa perspectiva de que realmente a gente pode ser influenciado, porque naturalmente cada um de nós se torna escravo de alguma coisa ao longo da nossa vida aqui. E aí a gente acaba tendo que escolher entre senhor de quem eu serei escravo. Eu posso ser escravo do dinheiro, do mercado, ou eu posso ser escravo de Jesus, um escravo voluntário que vive para um mestre que é um mestre de amor, né? Porque não é possível servir a dois senhores. Porque não é possível servir a dois senhores, porque ele mesmo classifica Mamon, né, a questão do dinheiro, do materialismo, como um Deus, né, uma divindade, né, vamos dizer assim. Uhum. Então eles também trazem a relação de materialismo com o mundanismo, certo? O mundanismo a gente vai ver na lição 4, daí, no caso, 4, mas entendi. o materialismo é muito forte nessa primeira lição. Entendi. Legal. E o que mais você teve de insight aí sobre o materialismo? Então, é interessante a gente pensar no seguinte, né? Todo Deus, toda divindade carrega historicamente algumas características. A primeira delas é que ele exige um sacrifício. A outra é que você tem algum benefício atribuído a isso. Então, por exemplo, quando você está falando do Deus do dinheiro, do mercado, você está disposto muitas vezes a sacrificar algumas coisas que são importantes para você, para que você desfrute dos benefícios que aquela divindade tem a te oferecer. Essa é a mecânica da religiosidade, naturalmente. Certo. Então, diferente de que algumas pessoas acreditam, Mamão, você pode ser religioso sem estar atrelado a nenhum tipo de religião. Porque uma forma de ser religioso é viver a religião do materialismo. Isso seria uma diferença entre me preocupar em fazer o que é certo, mas não me preocupar em fazer o que é bom. É essa a relação? Também, eu creio que sim. E aí, nesse sentido, por exemplo, quando você está disposto a fazer um sacrifício para poder obter benefícios daquela divindade, a gente pode colocar nesse mesmo patamar dois grupos de pessoas. Que é fazer comércio com o próprio Deus. Exatamente. Aquele que comercializa com Deus é aquele que chega para Deus e diz: Deus, o que eu preciso fazer para você me abençoar? Eu preciso orar de manhã, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso ler a lição todos os dias. E aí, de alguma forma, você oferece tudo aquilo que Deus está te pedindo, para que no fundo Ele te dê mais saúde, seus filhos não tenham febre, que você não fique desempregado, esse tipo de coisa. Que você vira um super crentão, protegido. Perfeito. Agora eu estou aqui com um poder especial, né? Um sobrepoder, vamos dizer assim, né? Um poder adicional para eu poder encarar a vida. Então, porque eu consegui barganhar com Deus e convencer, seduzir o coração de Deus. Exatamente. Isso também é um comércio, né? Então a gente pode ser materialista, tratando o dinheiro e o materialismo como Deus, ou a gente pode fingir esse materialismo tendo uma relação com Deus e com a família de Deus, com a igreja, de forma que tudo que eu faço é para obter um benefício, entende? Então esse materialismo ele pode ser manifestado tanto dentro do ambiente de igreja, dentro do ambiente evangélico, como fora, sabe? Então esse é um ponto importante. O que a lição fala aqui no começo, se não me engano no domingo ou na segunda-feira, ele fala um pouquinho sobre essa questão de realmente ser essa divindade. Na sequência ele dá um exemplo sobre acumular, né, o acúmulo. E aqui eu queria deixar um detalhe importante, Mamão. Eu acho que quem está assistindo a gente aí já deve ter visto muito disso. Há uma onda da nossa geração de a gente acumular o dinheiro e conquistar o nosso primeiro R$ 1.000.000, conquistar a nossa independência financeira e etc. E eu queria colocar o meu pensamento, ele é pessoal, ele
Esse pensamento não é um pensamento da comunidade, eu diria, mas é um pensamento que tem a ver com a forma como eu vejo, né, essas questões. Quando a gente está acumulando para quê? Por exemplo, a gente está numa fase de crise agora no nosso país. Quando eu acumulo dinheiro, para que eu acumulo? É para eu garantir o dia de amanhã? Ou é para eu garantir o dia de hoje de alguém que precisa? É um medo ou é uma confiança, né? Uma providência? Perfeito. Então o problema não está em acumular, mas está na motivação pelo qual você poupa. Entende? Aí tem uma história aqui que está em Lucas, no capítulo 12, nos versículos de 15 a 21, que Jesus está contando basicamente a história de um homem que fez uma colheita excelente e guardou nos celeiros tudo que ele tinha colhido, só que não deu conta. A quantidade de celeiros era insuficiente para guardar tudo aquilo que ele tinha produzido na terra. Certo. E aí, quando ele termina, ele fala assim, quer saber? Eu vou destruir todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores para guardar tudo dentro, e aí quando tiver tudo dentro dos meus celeiros, eu vou pensar assim, olha, agora eu estou garantido, hein? Agora está tudo bem, porque agora tem cereal suficiente no meu celeiro, tem colheita suficiente, posso ficar aqui anos aqui me esbaldando e vivendo uma vida tranquila porque estou segurado. E aí o próprio Jesus fala, maldito é esse homem, né? Porque o final do texto ele diz assim, ó, no versículo 20, né? No capítulo 12, versículo 20, ele diz assim, mas Deus diz, louco, essa noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, quando a gente faz esse acúmulo de riqueza, para que a gente tenha uma vida tranquila, para que a gente garanta o nosso futuro, isso não é plano de Deus para o mundo, né? Porque como a gente não tem controle sobre a nossa vida, se a gente morrer agora, para quem fica tudo isso? Então talvez não seja meio um valor só seu, mas Cristo tenha deixado claro que é um valor mundano acumular coisas para si. É um valor mundano acumular coisas, exatamente, perfeitamente. Por quê? Porque acumular coisas para mim pressupõe que eu não quero também depender de Deus em função daquilo que Deus tem para me dar. Sim. E também pressupõe que eu não estou disposto a repartir aquilo que me sobra com aquele que está faltando. Sim. Porque ok, o dono do celeiro encheu o celeiro com coisas, com a colheita dele, mas e os funcionários? Será que eles tinham a mesma segurança? Né? Mesma abundância, né? Vale a pena lembrar que nós não estamos falando aqui de uma lógica socialista, né? Claro. Do tipo, o socialismo preza que todo mundo deve ter a mesma remuneração, todos devem ter os mesmos direitos e tal. Não é isso que eu estou falando. No reino de Deus, eu acredito que essa relação com o dinheiro tem a ver com todo mundo estar disposto a repartir o que tem. Então o rico reparte o que tem, mas o pobre também reparte o que tem. Aliás, é mais comum você ver o pobre repartindo do que o rico repartindo. Então, é interessante lembrar e ver como Jesus tratou isso em relação a como acumular. Você que está assistindo a gente, eu peço para você fazer uma reflexão mesmo, porque talvez aí na tua casa você tenha lido algum livro sobre como acumular o seu primeiro milhão, sobre como... Investimento, como ter a liberdade financeira. Parece uma palavra bonita, mas liberdade financeira pode significar a escravidão financeira de muitas pessoas que estão caminhando próximo de você. Exatamente. E você acredita que tem a ver com criar um Deus, esse assunto do materialismo que eles estão trazendo, que é criar um Deus para você começar a depender desse Deus, botar mais fé nele e criar uma falsa segurança de proteção nesse Deus, que é o Deus do materialismo. A lição também fala sobre isso, Paulo. E eu achei bastante interessante porque assim, você criando essa falsa sensação de segurança, de proteção, você desconsidera o fato que a sua vida está a uma decisão que não é sua de distância. Se em algum momento você ficar doente, morrer, todo o dinheiro que você acumulou não vai ter adiantado para nada. Vai falar, não, mas vai ficar para os meus filhos, etc. Tá bom, mas eles não vão cuidar do seu dinheiro como você cuidou. Essa é a real. Né? Então, é uma falsa sensação de segurança também, não só pela questão da provisão, mas é uma falsa sensação de segurança porque quando eu tenho as coisas, eu também sou melhor aceito nos grupos onde eu frequento. Exatamente. Entende? Então, se eu tenho um bom carro,
eu consigo ser aceito no grupo onde as pessoas têm bons carros. Se eu tenho uma casa, eu consigo ser aceito no grupo. Então, se eu acumular e eu tiver condições de comprar essas coisas, talvez eu seja melhor aceito. Só que aí você também cai numa lógica que já é mais do que comprovada na vida de todos nós. Que quando você tem muito dinheiro, você tem muito amigo. Quando você tem pouco dinheiro, você tem pouco amigo. Eu entendo que no reino de Deus a gente conquista os amigos sem ser pelo dinheiro, por uma convicção de identidade, de propósito, de vocação. E aí mesmo com dinheiro ou sem dinheiro, nós vamos estar juntos sempre. E vamos ser amigos sempre. Essa que é a vantagem do reino de Deus, uma das principais, porque o reino de Deus é um reino de amigos. Bom, então eu acredito que você trouxe até para uma perspectiva de não poder comprar as pessoas, não poder comprar as relações. Porque à medida que eu olho para as pessoas no aspecto do evangelho, eu vejo as pessoas que não podem ser compradas, ou seja, elas não têm preço, elas têm um preço impagável. Então não é porque eu tenho algo para oferecer ou porque elas mudam, elas têm uma situação financeira diferente, que elas podem ser aceitas. Perfeitamente. E eu gosto demais dessa visão porque é uma visão inclusiva do reino de Deus, onde todo mundo pode ser família, mesmo que as classes sociais não sejam as mesmas, né? Eu posso ser amigo de um morador de rua ou de uma pessoa extremamente pobre não vivendo na extrema pobreza, da mesma forma que se eu estivesse vivendo na pobreza extrema, também poderia me relacionar com alguém que não fosse, porque o reino de Deus permite que um esteja com o outro nessa lógica, né? Boa. Eu gosto de pensar nessa perspectiva de idolatria a respeito do materialismo, porque realmente tem a ver com a nossa identidade, sabe? Uhum. Realmente tem a ver com a nossa identidade. A gente pauta a nossa identidade muitas vezes naquilo que a gente tem. Então você pauta a sua identidade no carro que você tem, na casa que você tem, no emprego que você tem, e isso é muito perigoso, porque isso tem prazo de validade, né? Quando de repente, por alguma razão, você perder tudo isso, você vai se desconstruir em relação a quem você é. Agora, quando a gente entende que a gente faz parte de uma família maior, e parte do propósito de ser família é poder repartir aquilo que Deus depositou na nossa vida, que a gente se torne então mordomos daquilo que Deus depositou na nossa vida, como se fosse aquele que tem a chave da despensa, né? Uhum. Porque esse é o conceito que a gente entende do reino de Deus, que nós somos os dispenseiros, né? A Bíblia fala disso, que nós somos os dispenseiros do reino de Deus, então nós que temos a chave... é aquele que tem a dispensa, não aquele que dispensa os outros, né? Exatamente, exatamente. Não pode levar para esse outro lado, né? Que infelizmente é levado em muitos dos lugares, né? Verdade. Mas o fato é que nós temos a chave da dispensa, e se temos a chave da dispensa, então é para a gente abrir a dispensa e poder repartir com aquele que não tem, e uma hora pode ser que a gente precise, e aí outras pessoas repartirão com a gente. Porque o reino de Deus é assim, ora sou eu quem abençoo, ora sou eu que sou abençoado. E eu acho que essa é a maior virtude do reino de Deus. O materialismo é uma idolatria, uma idolatria. Deus, o próprio Jesus chamou o materialismo, o dinheiro, o mercado, de uma divindade. A minha pergunta para você hoje é, de quem você é escravo? Do consumo, do materialismo, da segurança financeira? Ou você é escravo de uma família, voluntariamente, onde você pode repartir uns com os outros, beneficiando mutuamente uns aos outros e cumprindo a lei de Cristo, que é amar ao próximo como Ele nos amou. Amém. Fica a reflexão muito relevante para o pessoal de casa aí, para pensar sobre esse Deus. A que Senhor eu vou servir, né? Beleza, gente? Valeu, Rodrigo, por estar com a gente aqui. Tamo junto, mamão. Obrigado e estejam com a gente nas próximas estudos da Escola Sabatina. Obrigado, até a próxima. Graça e paz a todo mundo. Um abraço. Abraço.